Vamos lá, mais uma vez, no segundo quesito do livro de reforço. Olha, segundo quesito, são exemplos de energias não renováveis. Aí você vai marcar os exemplos de energia não renováveis. O sol, o petróleo e o vento. O carvão é a força das águas. O vento, o carvão e o petróleo, o carvão mineral e o vento, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Terceiro quesito. O ser humano atualmente explora diferentes fontes de energia. O sol, o vento e a água são fontes de energia não renováveis ou renováveis. Aí você vai marcar, tá certo? Vamos para a página 112. Quarto quesito. Uma fonte de energia é de onde uma energia surge. Explique por que o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são exemplos de energia não renováveis. Você vai explicar por que eles são energia não renováveis, tá certo? Quinto quesito. Diferencie e dê exemplos de energia renovável e de energia não renovável, certo? Sexto quesito. Pesquise em livros, revistas ou na internet formas alternativas de explorar os recursos naturais, sem agredir o meio ambiente, tá? Procure informações sobre o desenvolvimento sustentável e exemplos reais de forma consciente de exploração dos recursos naturais. Sétimo quesito. Cole no espaço abaixo figuras que representem a atitude consciente de exploração dos recursos naturais. Tá, meus amores? Este foi o nosso livro de reforço. Tá bom? Nós vamos agora partir para o nosso livro de ética, tá bom? E nós vamos abrir a página 12 e vamos ler o texto, tá? Que o nosso tema de hoje é idoso, meu amigo, tá certo? Idoso, meu amigo. Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer aqui. Vamos ler com a tia. Eu quero vocês lendo comigo, tá certo? Vamos ver. A tia tá sem óculos, tá? Talvez a tia demore um pouco mais. Perdi meu óculos. Porém, vamos ver como é que fica. Vamos ler com a tia? Vamos lá. Enquanto somos crianças, fazemos amigos, saímos, passeamos, brincamos, estudamos. É bom demais. Depois vamos crescendo, tornando-nos adultos e geralmente formamos uma família e passamos a ter nossa própria casa, as nossas próprias responsabilidades, tá? Então, enquanto nós somos crianças, nós fazemos muitos amigos, né? Nós saímos, nós passeamos, nós brincamos, nós estudamos, mas o tempo passa e tornamos-nos adultos e o que acontece? Nos casamos, formamos família, né? Tá certo? E tomamos mais responsabilidade para nós, como adulto. Mas aí o tempo passa e envelhecemos. E agora, o que fazer? O idoso em nossa família ou não, tem sentimentos, desejos, escolhas, carências. Às vezes, esquecemos disso e o tratamos como alguém que não sabe nada. É muito triste pensar assim, não é, gente? E a gente sabe que o idoso ele tem desejo, ele tem carência, sabe? Eles são pessoas experientes, eles gostam de conversar, né? E muitas vezes deixamos isso de lado, porque muitas vezes achamos, o idoso não vai conversar coisas que eu quero. A gente se engana muito com isso, porque o idoso ele tem muito a nos passar, muito a nos ensinar, né?
Isso não pode acontecer se quisermos que predomine a felicidade e o amor. Por mais diferente que o idoso seja de nós, sempre teremos algo para aprender com ele, não é verdade? Por quê? Porque um dia a gente nasceu, um dia crescemos, né? Ficamos criança, tornamos-nos adultos e envelhecemos. Então nós vamos envelhecer um dia, né? Vocês irão envelhecer. E é muito triste saber que quando a gente envelhece, somos escanteados, colocados de lado, né? Nós temos muitos exemplos aí nos abrigos, né? Onde a nossa escola já foi visitar, por exemplo, o abrigo aqui da Sotávio, da Santa Luzia, onde eles se alegraram muito com a nossa presença. Porém, alguns ficaram muito tristes, porque a gente conversando com ele, foi que eles disseram, não, porque minhas filhas não vêm me visitar, porque meus filhos me colocaram aqui. E isso aí é muito triste, não é? Sem contar com os idosos que vivem na rua, tá? Vamos continuar o nosso texto. Atualmente, os idosos estão procurando melhorar sua qualidade de vida, praticando exercício físico, saindo para dançar, alimentando-se melhor, né? Então, assim, o idoso não é só aquele que fica na cadeira de balanço, não, se balançando, não. Tem uns que ficam porque estão bem debilitados, e isso aí nós respeitamos. Tudo bem, mas tem outros que não, que faz exercício físico, tem muitos que praticam exercício, né, para melhorar a sua vida. Muitos idosos que fazem tudo isso. Porém, ao idoso que não tem família, que adoeceu e foi levado para o hospital e não recebeu visita de nenhum familiar, que vive pelas ruas ou abandonado em abrigos. Os idosos que moram com a família, mas não recebem atenção e carinho. Infelizmente, esses casos ainda são muito comuns em nosso país, né? Então a gente vê aí, né, idosos. Como assim idoso não tem família? Ele veio de onde? Surgiu? Não. O idoso ele tem família, porém muitos deles o abandonam, né? Deixa eles para lá. Muitas vezes não quer cuidar, o idoso adoece e bota em um abrigo e deixa por conta do povo estranho, né? E não cuida do seu próprio pai, da sua própria mãe. E isso aí é muito triste, ouvir isso e ver, não é? No Brasil, existem organizações não governamentais, que são as ONGs, e outros grupos que se preocupam com os idosos. Por isso mesmo, podemos chamá-los de amigos dos mais velhos, né? Então, essas pessoas, essas ONGs, nesses abrigos, né? A gente pode chamar essas pessoas que cuidam desses idosos de amigos dos mais velhos. Esses grupos constroem abrigos nos quais não faltam os cuidados principais, que é a higiene, trabalho para exercitar a mente e o corpo, alimentação saudável, lazer e o principal, a atenção, que os idosos gostam muito de atenção, quem é que não gosta, né? De atenção. Alguns abrigos ou casas de idosos ou casas de repouso, como podem ser chamados, são carentes de ajuda porque surge do desejo de alguns profissionais de melhorar a qualidade de vida desses nossos queridos sábios, que viveram bastante e têm muito a ensinar. Em geral, esses lugares não recebem ajuda financeira, dependendo apenas de algumas pessoas. Então, crianças, é muito bom quando a gente vai, visita, né, esses abrigos, como a escola foi, junto com os alunos, junto com os professores, e levamos produtos de higiene, né, material de higiene, né, levamos várias coisas para eles, presentinhos para eles, e assim, essas ONGs, elas precisam muito dessa ajuda, né? Precisa muito que as pessoas se conscientizem para ajudar, porque são ONGs não governamentais, ou seja, elas não é o governo que mantém, tá certo? Então, ela se mantém de ajuda. Então, é muito bom quando a gente se preocupa com isso e, olha, aqui tem um abrigo perto, vamos levar materiais de higiene, vamos levar alimentos, vamos levar cesta básica, vamos levar fraldas descartáveis, né, que muitos idosos já usam, começam a usar essas fraldas, e isso é muito bom, porque os idosos são
nossos amigos, né? Nós temos avós, no caso vocês têm avós, e vocês sabem, né? Que eles são nossos amigos. Então, vamos ajudar os nossos queridos amigos da terceira idade a terem amor e carinho para que não sintam mais a solidão em sua vida, né? Então, vamos ajudar, né? Vamos ajudar, converse com o vovô, converse com a vovó, abrace, beije. Não agora, né? Nesse período que nós estamos, não. A gente não pode beijar, a gente não pode abraçar, mas a gente pode conversar, né? Então, conversa, escuta eles gostam, eles têm carência, eles têm desejo, eles gostam de ensinar, né? E pense no professor, que são os idosos, viu? Eles ensinam de verdade. Eles viveram muito, né? É importante valorizar os idosos, aquele que tem conhecimento para passar para os mais jovens, tá certo? Então é muito importante a gente conversar com os idosos. Ele tem muito a nos ensinar e a gente tem muito que aprender com eles. Tá, meus amores, primeiro quesito, vamos lá? No espaço abaixo, desenhe você e o idoso. Agora, ajude-o a encontrar o caminho da felicidade. Então, aqui nesse espaço, você vai desenhar você e o idoso, no caso, seu avô, sua vovó, e vai ajudar ele a encontrar a sua felicidade aqui, nesse quadrinho aqui de baixo, tá? Vamos para a página 14. É hora de entrevistar. Entreviste um idoso que você conhece, fazendo as seguintes perguntas. Em que cidade você nasceu? Qual é o seu prato predileto? Quais foram as brincadeiras e os brinquedos prediletos da sua infância? Olha que tem muitas brincadeiras, viu? Que eles conhecem. E algumas que até hoje a gente brinca também. Diga-nos algumas coisas que mudaram muito daquela época para a época de hoje. Essa é uma entrevista, são respostas pessoais que vocês vão perguntar para alguém que vocês conhecem, um idoso, tá bom? Pode ser vovô, vovó, né? Alguém próximo de você que seja idoso, tá certo? Só não pode ficar junto, né? Assim, por conta dessa pandemia, mas pergunta. Se vovó não estiver em casa, liga para a vovó, liga para o vovô e o vovô vai responder todas essas perguntas, vocês vão ver. Terceiro quesito, pinte as cenas que mostram o que você pode fazer para ajudar o idoso. Então, aqui tem 4 cenas e aí você vai pintar as cenas que vai mostrar o que você pode fazer para ajudar alguém idoso, tá certo? Página 15. O idoso é uma pessoa que merece respeito. Escreva alguns sentimentos que você gostaria de oferecer ao seu amigo, vovô, e a sua amiga, vovó. Então, o idoso, eles são pessoas que merecem respeito, né? Então, você vai escrever aqui alguns sentimentos que você gostaria de oferecer para o vovô e para a vovó. Quinto quesito. Para Deus, todos são importantes. Todos têm um lugar especial no seu coração. Mas há pessoas que se acham melhores que outras. Por quê? Então, se para Deus todos são importantes, as crianças são importantes, os adultos são importantes, as pessoas da terceira idade são importantes, que são justamente os idosos. E por que é que tem tanta gente que acha-se melhor do que o outro? Se para Deus cada um tem um lugarzinho especial, né, no coração dele. Aí você vai explicar. Sexto quesito. Você convive com pessoas idosas? Como é o seu relacionamento com elas? Então, você convive com pessoas idosas? Se sim, como é o seu relacionamento com essas pessoas idosas, né? A gente sabe que tem muitas vovós, muitos vovôs que moram na casa das crianças, moram na casa da mamãe, moram na casa do papai. E aí a gente quer saber como é a convivência, tá certo? Bom, meus amores, este foi o livro de ética, tá certo? E aqui nós vamos terminando a nossa aula.
né? Desejo para você uma boa aula, tá certo? Um ótimo dia para cada um. Um abraço bem caloroso, tá bom? A tia vai se despedindo e até amanhã, tá bom?